Olá, queridos acadêmicos! Sejam bem-vindos à disciplina de Desenvolvimento e Mudanças no Estado Brasileiro, do curso Gestão Pública. Inicialmente, nós temos aqui a unidade 1, da República Velha até o plano de metas. A nossa unidade 1 ela está dividida em 2 semanas. Então, na primeira semana, nós abordaremos as questões relacionadas com o setor público e também a República Velha até o plano de metas do governo JK. Com isso, nós temos aqui, primeiramente, o setor público, o qual envolve a Velha República dos anos 1889 aos anos 1930. Nós temos 2 períodos. O primeiro período, qual é o início da República Velha, nos anos 1889 a 1894, e no segundo período, a República Oligárquica, a partir dos anos 1895 até os anos 1930. A República Velha, conhecida como República dos Bacharéis ou ainda República Maçônica, ela foi conhecida por esse nome porque era desenvolvida pelos bacharéis de direito e também por aqueles os quais faziam parte da maçonaria. Essa República Velha ela foi marcada entre os anos 1889 e 1930. A República da Espada, ou ainda a República a qual os militares dominaram o poder, foi entre 1889 e 1894. Já o segundo período, entre 1895 e 1930, foi marcada pela República Oligárquica com os presidentes dos estados. Professor Gilmar, fale-nos sobre os feitos ocorridos nessa época. O texto na Constituição, nesta época, era descentralizador, dando grande autonomia aos municípios e aos estados. O regime de governo escolhido foi o regime presidencialismo. E os membros dos poderes legislativo e executivo passaram a ser eleitos pelo voto popular direto. Como não havia prazo para a realização de novas eleições, se houvesse acordo político, o vice poderia terminar o mandato. Mas existiam algumas regras, professora Raquel. Vejamos algumas regras. Foi decretado o fim do voto censitário, que definia o eleitor por sua renda. Também foi excluído do direito ao voto analfabetos, mulheres e os religiosos sujeitos, todos que estavam sujeitos à obediência eclesiástica, e também os indígenas. Entre os anos 1889 e 1894, temos o primeiro período denominado República da Espada, tido como característica o domínio pelos militares. Professor Gilmar Bueno, mostre para nós os feitos estabelecidos através do governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca. O segundo período, então, de 1895 a 1930, portanto, 35 anos, aconteceram várias engenharias políticas. Uma delas, o poder federal passou a não interferir na política dos estados, não interferia mais. E esses não interferiam na política dos municípios, garantindo-lhes a autonomia política. O presidente da República apoiava os atos dos presidentes estaduais, como a escolha dos sucessores desses presidentes de estados. E, em troca, os governadores passaram a dar apoio e suporte federal, colaborando com a eleição de candidatos para o Congresso Nacional. A partir de 1895 a 1930, ocorreu o segundo período, o qual todos eles foram governados pela República Oligárquica, ou ainda pela política dos governadores. Nessa fase, o presidente da República ele era escolhido através de um acordo nacional entre os presidentes dos estados, de modo que os principais autores dessa proposta também tinham como suas propostas de governo a figura do coronel. O coronel, nessa época, era uma pessoa civil
o qual era escolhido entre as pessoas na sua comunidade, as quais faziam a transição entre o povo, a comunidade e também os governos, as pessoas que estavam no poder nessa época. Professor Gilmar, quais foram os principais fatos ocorridos na história política durante a fase do coronelismo, ou seja, apresente-nos as principais revoltas ocorridas nesse período. Nesse período foi marcado pelo coronelismo, muito forte, atuante. E o coronel é que fazia o contato entre a população. E durante a República Oligárquica, houve diversas revoltas, professora Raquel, como a revolta da vacina, a revolta da chibata, a guerra do contestado, a revolta dos 18, do Forte de Copacabana, o movimento tenentista e a Revolução de 1930, que colocou um fim nesse período histórico. Com a Revolução de 1930, houve então um fim, um ponto final nesse momento da história. Em 1930, nós encontramos um período no qual ocorreu as eleições presidenciais. E todas elas, essas eleições presidenciais, elas foram vencidas pelo então candidato Júlio Prestes. Esse candidato Júlio Prestes, ele foi vencido através da contagem dos votos. Teve um candidato qual não estava contente com a situação da eleição, tornou-se opositor a Júlio Prestes. Em 1954, nós encontramos um fato que marcou a história do nosso país. Nós temos, entre os dias 23 para o dia 24 de agosto de 1954, o suicídio do então presidente Getúlio Vargas. Nessa época que nós encontramos na história do nosso país, inúmeros fatos, inúmeros acontecimentos, os quais marcaram a atuação do então presidente Getúlio Vargas. Além de todos os feitos nas áreas econômicas, sociais e também desenvolvimentista, nós encontramos alguns fatos que fizeram com que montasse e colocasse em execução o aparelho do Estado. E isso fez com que o Estado tornasse forte e isso tornou-se o país, de um modo geral, competitivo, o qual colocou sendo o desenvolvimento acima de outros feitos. Então nós temos do dia 23 para o dia 24 de agosto de 1954, o suicídio do então presidente Getúlio Vargas. Isso fez com que instaurasse um inquérito policial militar para apurar a investigação relacionada ao suicídio. E isso tudo, esse inquérito policial militar, seria realizado pelo Ministério da Aeronáutica. Voltando um pouco na história, enquanto Getúlio Vargas foi presidente, nós encontramos inúmeros feitos. Entre eles nós temos, no plano econômico, os quais a industrialização foi uma das bases para o crescimento nacional. Também nós tivemos a modernização, que envolveu o Estado e também fez com que o Estado agisse sobre os setores da economia, bem como criação e implementação de diferentes órgãos, os quais envolvem as novas políticas. No plano social, nós encontramos a criação do Ministério da Justiça, bem como o desenvolvimento das formas as quais regulam a ação do Estado, e também no plano cultural nós encontramos inúmeros feitos, os quais envolvem a atuação no campo social e também a crescente dos intelectuais nos projetos de construção de uma identidade nacional. Professor Gilmar, o que mais relevante nós temos no então governo de Getúlio Vargas? A organização do Estado. Getúlio Vargas organizou o aparelho do Estado seguindo o modelo burocrático weberiano. Neste modelo de departamentalização proposto por Max Weber, a estrutura administrativa era ocupada por funcionários recrutados via concurso público e promovidos meritocraticamente. Vemos também alguns feitos desta era Getúlio Vargas.
Esta foi uma das marcas da profissionalização da administração pública, sendo adotada pela maioria dos países desenvolvidos. E no Brasil, professor Raquel, o início do modelo burocrático ocorreu durante o primeiro período do governo Vargas, por meio de uma linha autoritária modernizadora. Getúlio Vargas, que criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde em 1930. A Universidade do Brasil e o Serviço do Patrimônio Histórico Nacional em 1937. Mais um feito dele foi o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 1938. E para organizar a seleção e treinamento do funcionário público, foi criado o Departamento Administrativo de Serviços Públicos em 1938, que implantou o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, algo até então inexistente no país. Esses foram alguns dos aspectos da era do governo Getúlio Vargas. Então, nessa unidade, estudamos um pouquinho e vemos um pouquinho da República Velha até o plano de metas. Espero que você tenha aprendido um pouco e que nós possamos, nessas próximas 2 semanas, aprender um pouquinho mais sobre a história, a estrutura das nossas políticas brasileiras. Sucesso e bom aprendizado!